Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu Amém. louvo a Deus por mais esse dia que Ele tem nos concedido. Sou grato também por começar esse ano de 2019 na presença do Senhor e poder também finalizar fazendo a sua obra, fazendo o seu querer. Porque há 5 anos atrás, no tempo da minha ignorância, essa época, eu deixava a minha casa, minha família e ia para o mundo para beber, juntamente com a minha amizade desse mundo, meus colegas, e não queria saber das coisas de Deus. Estava perdido nesse mundo, aonde eu tentava procurar a felicidade, procurar a paz na bebida, procurar ali a felicidade desse mundo perdido. Mas quando chegava na minha casa, havia aquele grande vazio que nada podia preencher. Mas eu louvo e exalto o nome do Senhor por ter me achado e me tirado do mundo das trevas, por ter me tirado do mundo do pecado, e de eu estar aqui nessa noite para o glorificar e exaltar o seu grande nome. Eu quero deixar nessa noite um versículo da palavra do Senhor, do livro de 1 Samuel, capítulo 15. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, que diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro. A Bíblia Sagrada, meus irmãos, começa a nos ensinar no início desse livro de Samuel, o seu primeiro livro, do capítulo 1 ao capítulo 2, a qual Ana faz uma petição ao Senhor, faz um voto, e Deus lhe responde, lhe concedendo um filho. No capítulo 3, Deus fala com Samuel, ali nos mostrando que Deus chama pequeno, chama grande, não há classe social, há tempo para todas as coisas. E no capítulo 4 ao capítulo 6 fala da caminhada da arca, aonde Ofni e Finéias estava presente, mas por causa de suas desobediências foram mortos. A arca foi levada, a qual uma das suas mulheres teve um filho, a qual lhe pôs o nome dizendo Icabô. Foi-se a glória de Deus, a qual o sacerdote Eli, já com a sua visão escurecida, caiu ali da cadeira, quebrando o pescoço de desgosto e tristeza por causa do pecado de seus filhos. No capítulo 7 fala da guerra do povo de Israel contra os filisteus. No capítulo 8 fala que Israel agora pede um rei para si, porque o profeta Samuel já tinha 3 ministérios. Ministério é esse de profeta, sacerdote e de juiz, mas aquele povo recusou Samuel, aquele povo não queria mais que Samuel julgasse as suas causas. Assim também é Jesus em nossos dias de hoje. Jesus também é juiz, Jesus também é sacerdote pela ordem de Melquisedeque, Jesus também é profeta, mas o povo tem rejeitado a sua palavra. O povo não está querendo dar ouvido à voz do Espírito Santo. É por isso que a palavra de Deus disse: quando ouvires a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Mas estão rejeitando, tampando os seus ouvidos para não ouvir. Mas Jesus
nos deixou bem claro: aquele que se envergonhar da minha palavra aqui na terra, eu se envergonharei também dele no céu. Aquele que rejeitar a mim nessa terra, eu rejeitarei ele também lá no céu. A Bíblia Sagrada, ela continua nos dizendo que esse povo agora começa a clamar por um rei, porque o povo da sua vizinhança havia um rei e eles não tinham um rei, porque eram os juízes que julgava a causa daquele povo. Depois que os hebreus saíram do Egito, entraram na Nova Canaã, na terra que Deus lhe tinha prometido, a Bíblia Sagrada diz que Deus levantou-lhe juízes, a qual no livro de Juízes capítulo 2 disse que depois da vitória de Moabe, Deus chamou Eude, Sangar, chamou os juízes Débora, Baraque, chamou Tola, Jair, Sansão, todos esses juízes para julgar a causa do povo. E enquanto havia juízes, o povo celebrava, mas quando os juízes morriam, o povo se entristecia porque perdia a batalha. A Bíblia Sagrada agora disse que o povo pede um rei, rejeitando a Samuel, mas Deus disse a Samuel: Samuel, não vos entristeça por isto, porque antes dele rejeitar você, eles rejeitaram antes a mim, porque a Bíblia Sagrada disse que o coração do homem é enganoso, e há caminhos para o homem que parece ser caminho bom, parece ser caminho de vida, mas no final dele pode ser caminho de morte. É por isso que o salmista Davi disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, porque quem tem a palavra no coração sabe o caminho certo de se seguir. Aquele que tem a palavra no coração, ele tem a claridade do Espírito Santo, porque lâmpada para nossos pés é a tua palavra e luz também para o nosso caminho. A Bíblia Sagrada agora disse que havia um homem chamado Saul, a qual Deus lhe concedeu, segundo a petição do povo, ser rei em Israel. O profeta Samuel então unge Saul como rei de Israel, como capitão de Israel. A Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre a vida de Saul, que houve entre eles até um provérbio que diz que Saul está entre meio os profetas e profetizava. Enquanto Saul estava obediente, Deus estava com ele. Enquanto Saul andava na palavra, Deus estava com ele, até que Saul começa a desobedecer a palavra de Deus. E do capítulo 13 ao capítulo 15 fala dos 3 pecados de Saul, a qual ele faz um voto e não cumpre com esse voto. E a Bíblia diz que aquele que faz um voto e não cumprir é melhor que nem faça. Saul comete outro pecado, a qual somente o sacerdote podia fazer, que era Samuel, mas ele ouse oferecer o sacrifício, porque o povo estava sobressaindo dele. O outro pecado de Saul foi ele ter desobedecido a palavra de Deus, porque Samuel disse para Saul: Saul, vai até os amalequitas e destrói tudo que tem naquele reino, mulheres, crianças, gado, não deixa que sobre nada, porque no tempo passado o povo passou por ali e eles não receberam o povo. A Bíblia Sagrada disse que foi então o rei Saul, juntamente com seu exército,
para poder destruir aquele povo, mas ao chegar naquele reino, havia aquelas ovelhas bonitas, havia aquele gado bonito, e o povo pediu para Saul poupar a vida daqueles animais para não destruir totalmente. Saul então poupa a vida dos gados e ainda mais traz o rei Agag consigo, cometendo um grande pecado que é de desobediência. E é por isso que veio da parte de Deus um espírito mau na vida de Saul, porque a Bíblia Sagrada disse que nós crescemos com a natureza adâmica e somos inclinados ao mal, inclinados a pecar, e tem um espírito imundo nos colocando desejo no pecado, nos colocando desejo em falhar, nos colocando desejo da carne, que é desagradar o nome do Senhor. Mas quando nós levantamos as nossas mãos, confessamos o Senhor Jesus como único e legítimo Salvador, vem sobre as nossas vidas o Espírito Santo, a qual a sua chama se acende no nosso coração, e o espírito maligno tem que sair de retirada. Mas quando nós viemos a pecar, a desobedecer, o Espírito Santo ele sai, porque o Espírito Santo não habita em templo imundo. E Jesus vai nos dizer no livro de Mateus capítulo 12 que o espírito imundo, quando sai, ele fica andando em lugares áridos, procurando uma casa abandonada, vazia, para que ele possa entrar. Mas ele não volta sozinho para essa casa, mas ele disse: voltarei para minha casa, mas não voltarei sozinho, mas levarei mais 7 juntamente comigo. E a situação dessa pessoa passa a ser 7 vezes pior. É por isso que Saul agora está com uma lança para matar a Davi, mas Davi faz diferente. Em vez de Davi fazer o mesmo, Davi ele toca a harpa, porque cada um faz, oferece aquilo que ele é, aquilo que ele tem. É por isso que no capítulo 13 até o capítulo 18 ao capítulo 23, Saul persegue a Davi, mas Davi poupa a vida de Saul. Os seus servos falam: aí Davi, Deus hoje entregou em sua mão o rei Saul, faça o que está no seu coração. Mas Davi disse: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? É por isso que Davi disse: deixa que uma hora ou outra ele irá cair. A Bíblia Sagrada então continua dizendo que o rei Saul poupa o melhor daquele gado, e veio o profeta Samuel até Saul. Então Samuel começa a dizer: porque eu ouço balido de ovelha e mugido de boi. Saul então disse: eu trouxe dos amalequitas para poder sacrificar o nome do Senhor. Mas Deus disse pela boca do profeta Samuel que Deus não está mais recebendo sacrifício, porque vale mais obedecer do que sacrificar. Assim também é nos dias de hoje. Muitos estão preocupados em ir na igreja, muitos estão preocupados em obedecer o pastor, mas não está obedecendo a Deus, não está obedecendo a palavra. Não adianta nós fazermos sacrifício de tolo, andar de joelho até a igreja, fazer todo o compromisso da igreja e esquecer do compromisso da palavra do Senhor, porque havia uma mulher do fluxo de
de sangue, que ela perdeu tudo, mas não perdeu a sua esperança, e disse: se eu somente tocar em suas orlas, eu serei curada. A Bíblia Sagrada diz que havia uma grande multidão, a qual ela conseguiu tocar em Jesus. Jesus então disse: quem me tocou? Pedro então fala: Senhor, como quem te tocou? Se todos estão te relando para lá e para cá. Mas Jesus disse: sim, porque de mim saiu virtude. Isso nos mostra que todos nós podemos ir na igreja, mas Deus conhece o verdadeiro adorador, que adora em espírito e em verdade. Deus conhece aquele coração que está aberto e quebrantado para poder ouvir a sua palavra. Para finalizar, no tempo da lei, a Bíblia disse que o sacerdote fazia um sacrifício para a remissão do pecado do povo, punha a mão sobre o animal e ele fazia o sacrifício, e Deus recebia e fazia que o povo fosse perdoado. Mas aqui nos mostra que Deus não está mais recebendo o sacrifício. Havia de acontecer alguma coisa para que nós podemos ser perdoados. E João escreve no livro de Apocalipse, capítulo 5, dizendo que na mão de Deus tinha um livro com 7 selos, que ele olhou no céu, olhou na terra, e debaixo da terra não havia ninguém digno de abrir aquele livro e nem desatar os 7 selos. João então começou a lembrar da sua família, começou a lembrar de cada um de nós e chorar muito, mas até que veio um ancião de dia dizendo: João, não chores, eis aí a raiz, a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã, que venceu para desatar os 7 selos. Então veio Jesus morrendo na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgando, simbolizando: não precisa mais do sacrifício, mas vale mais o obedecer, porque o tempo da graça iniciou. Então você que está ouvindo a palavra nessa noite, obedeça essa palavra, guarda no seu coração, porque ela é viva, é eficaz, é escudo para quem nele confia, é o martelo que esmiunça a penha, é a mente de Deus, é a condução do homem, é o caminho da salvação, é a condenação dos pecadores. Sua doutrina é santa, seus preceitos justos, sua história verdadeira, suas decisões imutáveis. Então leia para ser sábio, creia nela para ser santo, e pratique nela, porque ela é o alimento, o cajado do peregrino. É por isso que o Senhor disse que contra a igreja do Senhor a porta do inferno será descoberta, e Satanás não pode. Essa é a palavra que o Senhor colocou em meu coração, que Deus venha falar mais e mais a cada coração, e eu agradeço essa rica oportunidade e por mais esse dia de comemoração, de estar finalizando